Boa noite, pessoal. Ó, entramos aqui na nossa live. Já temos pessoas aqui que estavam esperando, mandando mensagem para a gente, perguntando que hora que começa, cadê vocês? Como que eu vou assistir aí a live de vocês? Ó, nós chegamos, tá? Quem tá aí no Facebook tá acompanhando a gente. E, pessoal, na verdade, assim, ó, eu vou contar um segredo para vocês, tá? O papo estava tão bom aqui antes de começar a live que quase que a gente não começa. A gente entrou aqui ao vivo no susto, né? Mas a gente vai continuar esse papo aí com vocês. Ó, boa noite, pessoal, dando boa noite aqui. Cléo, Bruna, Geisa, boa noite para vocês também. Muito bom receber vocês aqui. Já temos aí mais de 20 pessoas nos acompanhando. Vamos dando aquele tempinho para o pessoal chegar, pegar aí um copo de água, sentar aí junto com a gente, que a gente vai bater um papo aqui bem gostoso. Boa noite, pessoal que está dando uma boa noite aí para a gente. Bom, pessoal, hoje a nossa live é cheia de surpresas, né? Para começar, eu vou começar trazendo aqui o pessoal da Educação Infantil em Rede para dar aí uma boa noite para a gente, né? Tamira, quer dar uma boa noite aqui para o pessoal? Boa noite, muito bom estar aqui com vocês nesse encontro maravilhoso que a gente vai falar aí sobre campos de experiência com a Karina, muito generosa, vai compartilhar aí conosco seus saberes, com Maíra, Vládia, com a nossa nova... E a surpresa. Aí, vai ser muito bacana. Legal, Vládia, vem dar uma boa noite aqui para o pessoal. Sim, com certeza. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui novamente com vocês, né? A cada encontro a gente está aí trazendo um bate-papo super legal sobre a educação infantil, sobre o que acontece no chão da escola. E hoje não vai ser diferente, né? E também muito especial com a participação de Cacá, que está aqui, uma sabidona para nos ajudar nessa conversa, e nossa outra colega que também será apresentada. Então, boa noite para todo mundo. Bom, pessoal, eu falei que hoje tem aí surpresas, tá? E não é uma surpresa só, são várias, né? Nas outras lives vocês acompanharam a Kelly e Luca aqui com a gente. A Kelly continua no grupo, continua trazendo contribuições. A gente vai ver aí um pedacinho do que ela trouxe de contribuição para a live de hoje, mas hoje ela não pode só estar ao vivo aqui com a gente, né? Então daqui a pouco a gente vai ter um grupo aí muito maior com a Kelly junto. Mas nem por isso, né, o grupo aí tá desfalcado. A gente vai trazer aqui, ela vai se apresentar, não vou falar nem o nome, vou deixar ela falar o nome para vocês, né? Uma super parceira de trabalho, né? Uma pessoa que é muito generosa em compartilhar os conhecimentos e os olhares, e eu quero convidar ela aí para participar de vocês. Tá pronta a surpresa de hoje? Trazê-la aqui para a tela. Tá fechado o seu microfone, Nil? Abre o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até eu fiquei na expectativa, né? E já fui logo sem ligar o microfone, né? Vocês não conseguem me ouvir. Eu sou Nilcilene Brambila. Eu fui convidada por essas queridas para fazer parte desse grupo. Estou muito honrada, muito agradecida por estar aqui hoje nessa conversa. Eu sou professora de educação infantil, licenciada na rede municipal de Venda Nova do Imigrante, aqui no Espírito Santo. E, nesse momento, eu sou formadora de professores, então os meus olhares estão para a criança, mais do olhar do professor. E fico muito lisonjeada de ter sido convidada, é uma expectativa muito grande mesmo para essa conversa com a Cacá, que é uma querida, uma fofa. E já desejo a todos nós uma grande conversa, um papo bem bacana, sobre os campos de experiência, para que a gente saia daqui também muito mais entusiasmado, muito mais motivado, para continuar trazendo aí qualidade para a nossa educação infantil do Brasil. Bom, pessoal, então agora ó, o time está quase completo em campo, né? Porque está faltando aqui aquela que vai fazer todos os gols dessa noite.
Eu sou muito suspeita para falar, né? Eu vou chamar ela aqui para se apresentar para vocês, mas a gente já teve a oportunidade de dividir juntas alguns projetos, a gente vai até falar um pouquinho aí disso no final. E por que eu sou suspeita para falar? Porque eu já aprendi demais com ela, né? Ela, assim, faz, continua fazendo e vai fazer por muito tempo uma caminhada maravilhosa na educação infantil. Então, eu quero chamar aqui com vocês a Karina Rizek, que ela vai se apresentar e daqui a pouco todo mundo aqui vem para a tela com ela também. Cacá, agora é com você. Oi, gente, boa noite, obrigada. Nossa, quanta apresentação gostosa, assim, isso é o lindo da aprendizagem, né? Assim, dessa generosidade que existe por trás da aprendizagem, de todo mundo aprender com todo mundo, porque vocês estão falando aí, eu estou pensando, nossa, quanto eu aprendi com essa moçada, muito com o Nil, com o Vládia, com Tamira, com Kelly, com Maíra, enfim, né? A gente já fez bastante coisa junto, foi intenso, foi muito legal. Acho que a BNCC continua trazendo muitos desafios para a gente, então a gente não para de aprender nunca, né? Graças a Deus. Então eu queria muito agradecer o convite dessa equipe linda da Educação Infantil em Rede para estar aqui discutindo, também aprendendo, né? Compartilhando e aprendendo, que esse é um processo que ele é dialético mesmo. E queria dar um oi especial para o pessoal da creche Baronesa de Limeira, que eu estou vendo aqui no chat, a Drica, a Cássia, a Bruna e mais outras professoras de lá, que é uma creche que desde 2017 vem se dedicando muito em estudar a BNCC e tal, e aí tem gente do Brasil inteiro, eu estou encantada aqui, tem gente de Ilha Comprida, de várias creches, do Sul, então bem-vindo a todo mundo, e espero que esse seja o primeiro de muitos encontros, viu? Contem comigo. Seu microfone está fechado, Mari. O microfone, Mar. A gente sempre faz isso. Se a gente não fizer isso, não é ao vivo, né? Na verdade, pessoal, para a gente provar para vocês que está ao vivo, tá? A gente deixa o microfone fechado, alguém fala, liga o microfone, aí é a prova que a gente está ao vivo mesmo, né? Quero aproveitar esse gancho aí que a Cacá deu, pessoal. A gente tem aqui na Educação Infantil em Rede esse link aqui, que chama gg.gg/vencerrede, tá? Quem quiser entrar, pode entrar lá e colocar o lugar que você está no mapa, tá bom? Enquanto está rolando aqui o stream, também eu estou colocando aqui alguns lugares de vocês no mapa, mas eu acho que o pessoal, a gente já se apresentou, o pessoal agora quer saber da conversa boa, né? Aqui do dia. E até para contar para vocês, pessoal, vocês sabem que a preparação para a gente fazer essa live, ela envolve muita conversa, né? Envolve muito acolhimento, envolve muita decisão de grupo, e isso é muito importante. Não é muito diferente, né, da gente estar na escola pensando junto o que a gente vai fazer e para onde a gente vai caminhar. E, Cacá, a gente pensou em várias perguntas, né? Mas aí a gente foi olhar para o roteiro, a gente pensou assim, não, gente, a gente tem que fazer primeiro essa pergunta, né? O nosso tema de hoje é campos de experiência. E como a gente tem um público muito eclético, né? Tem professores que nos acompanham, tem famílias que nos acompanham, pessoas de vários lugares do Brasil, a gente quer perguntar para você, o que é campo de experiência? Conta aí pra gente. Difícil essa pergunta, sabe? Foi uma semana assim, pensando, lendo, porque a gente sabe falar sobre os campos, mas essa pergunta do que é, né? Eu fiquei também pensando, o que são áreas do currículo, né? O que são disciplinas, né? Porque os campos de experiência, eles entram no lugar dessa ideia, né? De uma composição curricular diferenciada. E aí eu fiquei pensando muito, eu gosto muito de pensar sobre a língua, eu fiquei pensando muito, né? O que são campos e o que são experiências, né? Que é muito legal a gente pensar nessa composição também. Então, em primeiro lugar, assim, de uma fala mais geral, campos de experiência é uma proposta, considerando a BNCC, né? É uma proposta de abordagem curricular, né? Uma proposta que pretende tirar a educação infantil de uma perspectiva muito tradicional, conteudista, onde o conhecimento do conteúdo mesmo era o foco. Por isso, essa ideia de campo, né? Então, uma coisa mais abrangente e não disciplinar,
E essa ideia de experiência que está muito relacionada a dois grandes aspectos. A criança em si e a forma como a gente aprende, né? Então, se a gente tirar o foco da criança e for pensar, como que eu aprendo mais? Alguém me contando sobre como é Paris ou indo a Paris e vivendo Paris, né? Todo mundo vai responder que é indo a Paris e vivendo Paris, porque a vivência é que vai se constituir como experiência. É claro que eu vou aprender um pouco se eu for ler algum guia sobre Paris, eu vou saber da comida que existe lá, mas é muito diferente essa aprendizagem por informação de uma aprendizagem que surge pela vivência, que é a aprendizagem por experiência. Então, campos de experiência são essa organização curricular mais abrangente, que no caso da BNCC, da educação infantil, pretende trazer os aspectos da vida cotidiana, da construção da identidade, de estar no mundo, né? De não hierarquizar as experiências e os conhecimentos, porque tem conhecimento nos campos de experiência, as crianças constroem noções, habilidades, valores, afetos, né? Mas de não hierarquizar. Então, tudo, os campos de experiência, eles dizem respeito a todos os momentos, a todas as aprendizagens. Então, é uma forma de não dizer que quando a criança está aprendendo matemática, porque ela vai aprender matemática, é da vida, não tem como, né? Ela só está aprendendo matemática, né? Então, eu me lembro muito de uma fala da Zilma, por exemplo, isso é para a gente poder entender, e entrando nessa discussão de campos, que ela fala assim, tem um campo lá que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que eu brinco que eu chamo esse campo de Via Láctea, que eu falo tudo que não coube, colocaram ali, porque é enorme, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Mas existe transformação na língua? Existe transformação na língua, né? Quando a gente brinca de criar rima, quando a gente brinca de fazer uma paródia, né, de inventar uma outra letra para uma música, por exemplo, né? Então, não quer dizer que o trabalho com língua, ele se reduz a escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Porque, e essa é a grande questão, o grande pulo do gato de pensar os campos de experiência e, ao mesmo tempo, a grande dificuldade. Porque nós não só fomos educados disciplinarmente, né? Como a gente também foi professor de educação infantil com uma grade de rotina que seguia uma grade curricular disciplinar. Então, era a hora do desenho, a hora da história, a hora da conversa, a hora da pintura, né? Ainda que fosse um pouquinho menos disciplinar que o ensino fundamental, tinha uma organização por disciplina. Então, o campo de experiência vai falar, olha, não é bem assim. Se a gente for olhar para a criança, essa aprendizagem, ela é globalizada, né? Ela está aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo agora. Também não é tão novo, porque acho que o referencial curricular nacional da educação infantil, que foi o documento de referência antes da base, né, de 98, ele já fez uma tentativa, né? Quando ele traz lá identidade e autonomia como eixos do currículo, formação pessoal e social, isso é um avanço grande, mas se a gente pega o livro de conhecimento de mundo, continua estratificado, né? Matemática, linguagem oral e escrita, movimento, etc. e tal. Então, essa é uma ideia geral de campos de experiência, é uma nova abordagem curricular para a gente poder pautar a nossa prática pedagógica. Até arrepia você falar, né? Porque assim, você fala de um lugar assim tão potente, né? E ao mesmo tempo tão simples. Eu falo isso porque a gente está vivendo esse desafio o tempo todo de ajudar as pessoas a tentarem entender. E as pessoas têm a gente como talvez não como referência, mas assim, eu vi que você fez alguma coisa nessa área. Será que você sabe um pouquinho mais que eu e você pode me ajudar a entender isso? E eu acho que a Vládia trouxe duas perguntas que vão um pouco de encontro com isso. Vládia, você quer trazer aí as suas perguntas para essa conversa? Sim, com certeza. Agora é a hora, né, da gente aproveitar que, como você falou, já nos emociona tanto, já nos ensina tanto. E assim, Cacá, então, diante da BNCC, né, que já foi aí desde 2017, as redes vêm estudando, vêm construindo seus currículos, a gente vai vendo, assim, um movimento muito intenso de formação e também de implementação,
né? Então, e você está, assim, com a sua larga experiência e também, né, tem estado à frente de várias formações nesse sentido. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, né? Essa é a primeira pergunta. Quais têm sido as maiores dificuldades que você tem percebido, mesmo com tudo tão explicadinho, né? Porque a gente nem sabe, por tudo que a gente passou, né, de experiência, que uma coisa foi que você falou de Paris, né? Uma coisa é o que a gente lê, que está no documento, tudo tão claro, tudo tão bonito, bem especificado, mas outra coisa é ali, na hora da prática, de colocar no meu papel lá do plano. Então, né, e como eu lido lá com minha criança, na hora de trabalhar com os campos, então eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho do que você tem percebido, até para que nossos colegas que estão assistindo, né, possam aí também se identificar ou não em algumas questões. E a outra pergunta é em relação, assim, queria que você destacasse bem para a gente, né, a importância da inter-relação dos campos de experiência, porque tem sido nas formações que eu também tenho andado, ainda tem acontecido isso, né? Talvez pelo que você colocou mesmo, da nossa formação ser muito disciplinar. Então, tem muita gente ainda entendendo, às vezes, que o campo pode ser um dia para cada campo de experiência, e não é bem dessa forma, né? Tem que ter a inter-relação entre eles. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessas duas coisas aí para a gente. Muito bom. Eu acho que tem várias dificuldades, né? Eu vou começar falando de uma que ela é anterior à ideia de campo de experiência em termos conceituais da construção dessa abordagem curricular que a BNCC propõe, que é essa perspectiva de mudança do foco do currículo, sai do professor e passa a ser a criança, sai do conhecimento do conteúdo e passa a ser a criança. A gente não está acostumado com isso. Como assim, né? O professor é aquele detentor do saber, é o que dá aula, é o mestre, né? É o que padroniza, então é o que garante que todo mundo, ao final de um determinado bimestre, ou semestre, ou ano, tenha aprendido que os animais marinhos são baleia, golfinho, peixe, siri, sei lá eu, mais o que e tal, né? Só para dar um exemplo, né? Então, assim, no começo, quando eu olhava para a BNCC, vou confessar que, gente, atenção, a primeira vez que eu li a BNCC, que foi antes dessa versão, eu falei, tá bom, é o mesmo nome, é outro nome para as mesmas coisas. Então, né, tá bom, escuta, fala, pensamento, imaginação, tá bom, linguagem oral escrita, né? O eu, outro, nós, identidade e autonomia. Né? Eu fazia isso, que é o que muita gente tem feito. Né? Eu precisei de ler muito, de conversar muito, de planejar muitas atividades, de observar muita prática pedagógica para entender esse pulo do gato. Então, eu acho que primeiro todo mundo deve acalmar o coração, porque a gente vai sempre cometer equívocos e faz parte da vida, o processo de entendimento e da nossa evolução como profissional passa por a gente ter distorções, né? Assimilações deformantes, como a gente às vezes fala em formação. Tem um pedaço que a gente assimila de uma forma deformada. Então eu acho que assim, entender, em primeiro, todo mundo já vinha falando, a criança é cidadã, é um ser de direitos, uma criança aprende ativamente, etc. e tal. Agora, colocar a perspectiva do currículo na criança, né, é uma coisa muito assustadora para o professor. Então, eu acho que essa é uma primeira dificuldade, é entender. E aí todo mundo me pergunta, mas então eu não tenho que fazer mais nada? Eu não faço nada, né? Porque a sensação que a gente tem de quem tinha esse controle da sua turma, de repente você fala, mas eu não faço nada. E aí uma vez eu ouvi a Zilma falar, eu vou citar muito a Zilma, porque é óbvio, ela é uma grande inspiração, e ela falou assim, talvez hoje o papel do professor seja mais importante do que nunca na história da educação infantil, né? Então, para a gente entender, porque assim, criar condições para que as crianças sejam crianças, criar condições para que as vivências propostas, provocadas, inspiradas, instigadas, se constituem em experiência de aprendizagem, né? É muito difícil, porque normalmente a gente impede as condições. Então, quando o professor dá aula, ele está impedindo a criança
de seguir de ser este centro do currículo e de seguir o seu caminho de aprendizagem, que é único, né? Então, isso também é um outro pavor. Por quê? Colocar a perspectiva do currículo na criança é colocar a perspectiva de 25 mini currículos acontecendo dentro da minha sala. E é isso. As crianças vão aprender coisas diferentes. E não tem problema, porque elas vão aprender o que aqui naquele momento faz mais sentido ou o que ela precisa para poder entender o mundo em volta dela. E o que uma precisa não é o que a outra precisa. Então, é muito interessante que a gente aceite aqui que entre nós 5, e se a gente colocasse essa pergunta no chat, eu perguntasse quem aqui sabe cozinhar, né? Umas vão dizer que sim, outras que não e tal. Então, é isso, a gente aceita que entre nós a gente tem experiências. Então, assim, quem aqui é professor que adora registrar? Tem uns que adoram, tem outros que não adoram. A gente sabe que faz parte do ofício, né? Quem aqui gosta de fazer atividades de meleca, e tem outros que gostam de ler história. A gente não sabe todo mundo as mesmas coisas e nem dos mesmos jeitos. Com os adultos a gente aceita, mas com as crianças a gente tem dificuldade, porque a gente acha que todo mundo tem que chegar no mesmo lugar, né? Tem que chegar em algum lugar, e aí os objetivos da BNCC, eles vão dizer para a gente que o lugar onde tem que chegar é o lugar da vivência. A BNCC não vai falar que você precisa aprender sobre os animais marinhos. Ela vai falar que você precisa ter experiências com a natureza, com fenômenos naturais, com fenômenos artificiais. Quais são esses fenômenos? O que eles vão significar para cada um é de cada um. E aí a Zilma fala uma outra coisa, gente, esse conhecimento, esse conteúdo é uma coisa que lá no fundamental vai ter, não se preocupa. Vai aprender. Você fica lá, tá lá. Uma hora vai chegar, agora você precisa aprender a estar no mundo, né? Você precisa, e para você estar no mundo, você precisa ser você mesmo. Então, acho que essa é a grande dificuldade. E aí, junto com isso, é entender o papel do professor, que é muito mais o de organizar um bom ambiente, que seja desafiador, que seja promotor de vivências, de experiências, de interação e de brincadeira. A gente está falando de campus, mas interações e brincadeiras são eixos estruturantes do currículo, né? É organizar materiais, é ouvir as crianças. Muitas vezes, o grande sacada do professor está em ficar num cantinho, olhando o que as crianças... Eu fico até arrepiada. Olhando o que as crianças fazem, observando o que elas falam, tentando entender o processo de cada um para ele poder trazer um próximo material desafiador, uma pergunta que vai gerar conexões e interações, né? Então, acho que esses são os grandes desafios, entender essa criança como centro do currículo e, portanto, essa mudança no papel do professor. Tem vários outros, né? E eu brinco, quando a Nova Escola me chamou para entrevistar, antes de ser especialista dos planos, a Camila Camilo, que era a nossa chefinha master, né? Eu brinco com ela. Ela falou assim, qual você acha que vai ser a maior dificuldade dos professores com a BNCC? Eu falei, perder o controle. Porque o professor gosta de ter controle, a gente quer controlar. E agora a BNCC vai falar assim, primeiro que você achava que você controlava. E você punha as crianças numa situação chata, desagradável, ruim. E, na verdade, nem era aquilo que era mais significativo, né? Então, é essa ideia de que a gente perdeu o controle. Sobre a interdisciplinaridade e tal, eu também gosto de uma fala super bacana que é assim, não existe interdisciplinaridade na BNCC, existe transdisciplinaridade, porque não existe disciplina, então não tem interdisciplinar. Porque não tem disciplina, não tem interdisciplinar. Então existe uma coisa que transcende a ideia de disciplina, que é exatamente a proposta dos campos de experiências, né? Então, os campos por si só já são transdisciplinares e eles já são, vamos dizer assim, interconhecimentos, né? Então, é muito legal, por exemplo, você ver, se você for olhar o nome próprio, como é que ele aparece? Todo mundo sabe que o nome próprio é uma coisa super importante, a gente trabalha há anos nome próprio na educação infantil. Ele aparece nos bebês como eu, outro, nós. E depois ele vai aparecer nas crianças maiores como escuta, fala, pensamento e imaginação. Porque ele é tanto identidade quanto é um texto escrito muito próprio, muito significativo, é o meu nome, minha identidade, todo mundo tem um nome, que eu vou usar depois como uma estratégia
para aprender sobre as letras, sobre as sílabas, sobre o sistema de escrita, né? Então, os campos por si só já são. Agora, uma coisa que eu acho que é super importante é que quando a gente vai planejar e quando a gente vai realizar, e esse foi um desafio que todas nós vivemos, é nunca ter um campo de experiência único envolvido numa atividade. Acho que essa é uma dica importante, né? A gente fazer esse esforço de entender que quando as crianças estão numa situação de conversa sobre luz e sombra, elas estão aprendendo coisas que estão ali versadas no campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Elas estão aprendendo coisas que estão escuta, fala, pensamento e imaginação, porque elas estão aprendendo a conversar, a ouvir, né, a esperar a sua vez de falar, a respeitar o outro, e elas estão aprendendo coisas sobre o eu, outro e o nós, porque estar com o outro faz eu aprender sobre mim mesma, faz eu desenvolver minha identidade. Então, numa simples situação de uma roda de conversa, sobre luz, uma brincadeira de luz e sombra que a gente fez, aqui nesse exemplo, já falei para vocês 3 aspectos de 3 campos de experiência envolvidos. Então, acho que essa dica para superar esse desafio de a gente se obrigar mesmo, a gente que é professor, a nunca planejar uma atividade que tem só um campo de experiência envolvido. Essa é a saída. E é fazer, gente, é fazer, vai ter distorção, vai ter equívoco, a gente vai fazer, vai achar que não deu nada certo, daí replaneja, faz de novo e olha para as crianças. São elas que estão dando as dicas para a gente do que é importante e como é importante aprender. Cacá, vou pegar seu gancho. Se a minha resposta está dando certo, vocês vão falando, gente, não entendi nada. Fantástico, Cacá. Olha, eu acho que a resposta está dando certo, até porque, tem o pessoal fazendo perguntas como essa aqui que a Ana Cristina trouxe, né? Que ela está perguntando como que o professor elabora um planejamento potente, né? Se baseando da BNCC. E, Ana Cristina, você está aí acompanhando a gente, eu vou te contar uma coisa. A Nil está aqui com a gente hoje, ela também preparou, né, um grupo de perguntas que tem a ver exatamente com essa. Então, você está afinadíssima aí com o que a gente pensou em falar. Nil, você quer trazer suas perguntas para a roda aí para a gente? Quero aproveitar a deixa da Ana Cristina, porque já está sendo uma delícia, né, gente? Olha, já estou aqui, uma vontade de anotar coisas, mas eu falei, não, hoje eu estou de live, então não vou anotar, depois eu retomo. Olha, exatamente sobre isso que a Ana Cristina trouxe, Cá. A gente ouve muito dos professores exatamente essa pergunta. Então, como é que eu planejo? E aí, vamos pensar um pouquinho também que essa composição da BNCC por campus faz a gente refletir um pouquinho sobre esse tempo da criança. E eu queria que você falasse da relação disso, do tempo da criança, da jornada com o planejamento, mais necessariamente, o que muda, então, na organização da rotina das crianças, na hora que eu planejo? Porque até Vládia já começou a falar ali, às vezes a gente corre o risco, são 5 campos, 1 por dia da semana, e aí você vem e diz, não, mas espera aí, a gente está pensando em atividades que tenha campos, né, de experiências e objetivos de aprendizagem de todos os campos. Então, o que você pode dizer para a gente sobre o planejamento da rotina, então? Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque não sei se a internet está boa. Está todo mundo me ouvindo? Sim, tá super bom. Super bom, som. Tá bom. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta fundamental. Ela é, assim, estratégica e é por aí que a gente tem que começar. Caiu? Deu uma caidinha aqui. Aquele momento ao vivo, gente, vocês sabem, né? Que as quedas podem acontecer, mas é o momento que a gente aproveita, né, para lembrar vocês aí que a gente está chamando aqui o pessoal para falar, enquanto a Ká tá voltando aí para o stream com a gente, tá? Se você quiser falar aí para a gente onde você tá, coloque esse link que está aparecendo, já tem muita gente. Gente, o mapa cresceu, viu? Da outra live para cá, o mapa cresceu muito. Se quiser, coloque esse link aí e conta pra gente aí onde você tá. Mas eu não vou tirar mais tempo da Ká, não, porque eu também aqui tô anotando, viu, Nil? Tá todo mundo anotando aqui as informações. Então, como eu estava dizendo, é uma pergunta super estratégica. Inclusive, vou lembrar a Tamira que eu tive em São José o ano passado falando exatamente sobre rotina,
né? Em 3 momentos, uma loucura, gente, 750 pessoas. Eu falei, gente, que coisa maluca. E mas assim, maravilhoso. Foi muito legal, foram reflexões muito interessantes. Não existe nenhuma receita, e acho que esse que é o segredo, né? Assim, se a gente for ler os documentos que se inspiram na BNCC, tem um que eu gosto muito, que eu já queria indicar, que é aquele campus de experiências efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil, que é uma outra publicação coordenada pela Zilma, do MEC, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Lá também aparece isso, né? Quer dizer, a BNCC não se trata mais de dizer o que, quando e como, se trata de colocar na mão do professor, porque só ele conhece as crianças da turma dele. Então, primeira coisa é assim, a gente precisa sair do lugar da rotina gaiola. Eu chamo de rotina gaiola porque é a rotina que enjaula, né, o currículo e as crianças. Então, aquela ideia de que a gente tem atividades, quanto menor são as crianças, é 15 em 15 minutos, depois, quando elas são maiorzinhas, 20 em 20, meia hora em meia hora, depois dá até para ter 45 minutos, que é um modelo muito inspirado no ensino fundamental, que toca o sinal, acabou a aula de matemática, começa a aula de português, etc. e tal, que a educação infantil emprestou, porque não tinha nada, então a educação infantil foi sempre emprestando do fundamental, né? E a BNCC vem dizer, não, olha, agora não, chega, é a nossa hora, né? As crianças precisam de uma coisa que é para elas mesmo. Então, acho que em primeiro lugar é isso, né? Então, quando a gente fala da perspectiva de campos de experiência, são tantas aprendizagens e tão complexas e tantas possibilidades das crianças irem e virem numa mesma exploração, num mesmo assunto, numa mesma brincadeira, que não faz sentido a gente ficar interrompendo isso de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, né? Assim como também não quer dizer que a gente vai ter uma rotina, então tá bom, não é mais 15 em 15 minutos, então vamos organizar de hora e meia, hora e meia, hora e meia, né? Então, acho que a primeira dica, e que tem gente que me olha estranho quando eu falo isso, experimenta tirar o horário da sua grade de rotina. Tira sabe aquela coluninha que tem assim, das 7 às 7h30, das 7h30 às 8, das 8... Tira aquela coluna, esquece ela, tira, finge que não existe. Vai deixar o quê? Os horários institucionais, porque em geral tem o horário da merenda, porque envolve, obviamente, a equipe da cozinha, né? Então, institucionalmente, a gente precisa. Às vezes, o horário de uso da área externa, porque se é uma escola grande, por exemplo, não dá para também você resolver que você, né? Aí tem uma história de que quando a turma sai, a equipe de limpeza entra na sala para poder limpar. Então, horário de entrada e de saída, obviamente, esses são horários que são fixos na nossa rotina, eventualmente a gente pode flexibilizar. Estou fazendo uma coisa super interessante, vou tomar lanche só daqui a 15 minutos, tudo é uma questão de conversar com a gestão, e é muito importante que a gestão da escola entenda sobre a BNCC para não impedir o professor de fazer um bom trabalho, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, a primeira coisa eu acho que é isso, e aí você começar observando as crianças. Quem vai dizer se acabou de desenhar ou não, não é o professor, é a criança, né? E uma vai acabar dali a 10 minutos e a outra, com 45 minutos, ainda está fazendo uma baita exploração gráfica. E aí aparecem perguntas aqui, mas como eu faço com uma turma grande? Então, a gente não enjaula, porque enquanto o desenho está acontecendo, eu posso ter um canto de transição, eu posso ter uma outra proposta. Aquele que se dedica menos ao desenho é normal. Tem gente que gosta de desenhar, tem gente que não gosta de desenhar, tá tudo bem. Né? Aquele que se dedica menos ao desenho pode pegar um livro, pode montar um Lego, pode pegar um cestinho dos tesouros, pode ajudar o professor a organizar um mural, e aquele que fica um tempão pode ficar. Ah, tá bom, mas aí eu vou deixar a criança ficar 3 horas desenhando, né? Primeiro, não se trata de deixar, eu sempre falo, vamos tirar esses terminhos da nossa fala, deixar, permitir, né? Isso a gente não faz mais, a gente cria condições, a gente negocia, a gente combina. Claro que não, vai acontecer uma coisa super interessante que você planejou. A gente planeja, a gente tem intencionalidade educativa, e você fala para a criança, olha, eu super entendo,
mas eu não posso te deixar aqui sozinho, porque a gente vai agora lá para aquele outro espaço, vai ter uma atividade agora, a gente vai ouvir música, a gente vai dançar, sei lá o que vai acontecer. Então vamos fazer assim, amanhã, quando você chegar, na hora dos cantos, você pega o seu desenho e você continua, né? A gente vai, ou hoje, na hora da saída, ou quando a gente voltar. Então, essa ideia de conviver várias propostas, né, é considerar a criança, é trazer ela para o centro do currículo e é um jeito da gente rever a nossa rotina. Então, se eu tenho várias coisas acontecendo, com as quais as crianças vão transitar, né, vão se interessar, e elas são assim, elas brincam ali de médico, daí elas largam, elas vão pro jogo de encaixe, daí ela volta para a brincadeira de médico, ela quer continuar de onde ela parou, né? Tem muita gente que fala, poxa, mas você coloca canto de médico 3 vezes por semana, né? Não precisa inovar. Não, porque cada vez que eu brinco de médico, é uma nova brincadeira, são outras aprendizagens, são outras experiências. Então, assim, qual é o critério que a gente utiliza? Sempre o critério de criar condições, exatamente, olha aqui, a Mônica, que ela é da creche Baronesa de Limeira, trabalhar com pequenos e grandes grupos. Tem momento de grande grupo? Tem momento de pequeno grupo? Tem momento de dupla. Às vezes o professor fala, vou ler uma história, e 2 crianças vêm perto dele. Pô, que chato ficar obrigando 25 crianças a ouvir história ou interromper uma brincadeira super interessante porque você resolveu que aquela é a hora de ler história e que ler história é importante naquele momento. O Evandro, que é nosso parceiro, ele publicou, ele é colunista da Nova Escola agora, ele é uma preciosidade, né, gente? Eu aprendo com ele todo dia. Ele publicou uma coisa em março, maravilhosa, e que eu uso sempre, muitos beijos para o Evandro, que ele fala que ele ficava muito angustiado no começo da vida de professor dele, quando as crianças não se interessavam pelo que ele tinha planejado, proposto, pensado, né? E aí ele fala que ele foi descobrindo com as crianças o que deveria ser planejado, proposto e pensado, e aí ele termina esse parágrafo dizendo, e são as crianças que me ensinam a ser professor todo dia. Né? Isso é de uma generosidade, eu cito sempre, eu mandei para ele um vídeo que eu fiz, inclusive, para um outro projeto, que eu leio esse trecho, citando ele ficou super emocionado. Isso é de uma generosidade, é de uma sensibilidade que tem tudo a ver com a BNCC. Então é isso, a gente planeja, é verdade que a gente planeja, mas as crianças é que vão dizer se aquilo está fazendo sentido ou não, né? Então, assim, tem um exemplo que eu dou, que tem a ver com essa flexibilização da rotina, que a professora está lá com as crianças, ela está fazendo um projeto dos dinossauros, e aí, de repente, tem um monte de homem pendurado do lado ali, porque está tendo uma obra, e os homens estão pendurados no prédio, uma criança vê e fala, gente, o homem vai cair, todo mundo imediatamente levanta da roda, né? E vai lá. Quer dizer, esperto é o professor, boa prática tem o professor que fala, nossa, será que vai cair? Será que tudo que fica pendurado cai? E começa uma conversa a partir desse interesse, né? E aí, essa foi uma cena real que eu vi, e a conversa acabou com uma pergunta que mas se tudo que está em cima cai, por que a lua não cai de lá? E a nuvem, por que ela não cai na nossa cabeça? Né? O que as crianças estão aprendendo, trocando, interagindo, a partir de uma situação que o professor jamais poderia ter planejado isso, porque ele não sabia que horas o homem ia pendurar na janela lá do lado no prédio do lado da janela. A atividade do dinossauro ele pode fazer amanhã, semana que vem, depois de amanhã, no mesmo dia mais tarde, né? Então, isso de rotina, Nil, que você perguntou, da potência do planejamento, que uma participante perguntou, tem a ver com isso, a gente planeja, porque é importante que a gente tenha essa previsibilidade, ela é importante para as crianças, para nós, da segurança, mas nunca a previsibilidade pode se impor à flexibilidade trazida pelo processo das crianças, né? Então, e saber que o que a gente planejou vai acontecer num outro dia, mas que aquela descoberta das crianças, naquele momento, com aquela riqueza, com aquela fala, talvez só possa acontecer ali. E o que a gente passou a vida inteira falando é em prol de cumprir a nossa rotina gaiola, porque assim, está escrito no papel que aquela hora é hora de conversar dos dinossauros, não é hora de olhar o moço caindo da janela, entendeu? E aí eu brinco com os professores, falo, você vai deixar um papel mandar?
no seu dia a dia com as crianças, é o papel que determina, quem é que determina, né? É um pouco... É difícil, gente, mas ó, tirem o horário e façam atividades mais longas, não ficam fazendo essa coisa de acabou o desenho. Quem disse que acabou o desenho? Eu que estou desenhando, que tenho que saber se eu acabei de desenhar, se eu não acabei de desenhar, né? Claro que o professor vai vendo. Poxa, 80% da turma já se desinteressou. Vamos fazer outra. Dá para os outros 20 continuarem? Não dá? Como que a gente está em termos aos horários, em relação aos horários institucionais? E aí a gente tem que fazer, gente. A gente tem que fazer, tentar colocar em prática. Cá, ó, só tem gancho muito bom, né? Chegando aqui. O pessoal aqui no chat, hoje eu não estou dando conta. Eu vou confessar aqui que eu não estou dando conta do chat, porque tem muita coisa boa aparecendo aqui. O pessoal falando que é muito bom te ouvir, e é muito bom mesmo te ouvir, né? E o pessoal também está falando bastante de quanto a gente precisa mesmo se repensar, né? E eu falo, né? Eu gosto muito de falar isso, que se repensar não precisa vir com peso, não, gente. Se repensar é incrível, né? Porque isso é uma coisa que a gente também aprende com as crianças. A criança toda hora ela se reinventa, ela inventa de novo, ela imagina, ela reimagina, imagina de novo, né? Então isso é nosso, a gente tem isso dentro da gente, né? E nesse sentido, a Tamira também trouxe aí umas... Pode chamar de provocação, Tamira? Ela vai ficar brava. Mas são provocações que eu acho que estão aparecendo aqui no chat e acho que seria bem bacana, tá? Se você trouxesse aí para a roda para a gente poder conversar com a Karina também sobre essas provocações. Primeiro que algumas das minhas provocações a Karina já deu conta. Aí eu tive que aqui ficar pensando o que mais que eu vou falar para a Karina. Bom, Cá, você falou um pouquinho dessa questão, né, dos campos, de quanto eles perpassam uns aos outros, mas a gente vai indo em algumas formações e a gente ainda encontra, e eu não poderia perder essa oportunidade. Você já falou sobre isso, mas eu quero retomar e depois fazer mais 2 perguntas, tá? Então, vou ser breve nessa. Tem gente pegando essa grade, essa gaiola, e colocando para trabalhar um campo de experiência por dia. E assim, a gente sabe que isso é um equívoco, né? É uma assimilação deformante, mas eu gostaria que você falasse para a gente e para quem está aí nos assistindo, de uma maneira bem clara, olha, por que não é um por dia? A gente sabe. Mas, assim, para isso ter sentido, ter significado... Eu lembro que eu fui um dia num encontro com a Zilma e ela falou assim, nossa, quando a gente viu que a gente colocou 5, a gente logo pensou, vai associar os dias da semana. Mas aí já estava feito, já estava homologado. Teve um dia que ela fez esse comentário. O que você pode trazer para a gente aí para nos ajudar? E não ter mais isso nas nossas também. Acho que isso tem aparecido, Tamira, muito, né? Um campo por dia. Aí eu falo, ai, coitada das crianças, gente. Né? Hoje é o dia de aprender o eu, outro e nós. Então ninguém vai escrever, ninguém vai falar, também não tem conta, ninguém lida com número, é uma coisa horrorosa. Não existe isso, né? Ou também o contrário, né? Das 7 às 7h30 é o eu, outro, nós. Das 9 às 10 é o escuta, fala, pensamento, imaginação. Nossa, a gaiola continua. Eu tirei o desenho, mas coloquei traços, sons, cores e formas no lugar, né? Então, isso está acontecendo. De novo, acho que tem a curvatura da vara, a gente vai num lugar, vai indo devagar, a gente vai sempre assimilar a partir do que a gente sabe. Então, que nem eu falei, quando eu li a base, eu falei, trocou de nome isso aqui, tudo igual, matemática, tá tudo aí, né? O movimento, tá tudo cai lá. Então a gente vai fazer, porque, em primeiro lugar, assim, eu olho com muita generosidade, porque eu vejo isso como um esforço do professor se adaptar. Ele traz o velho com elementos do novo, né? O velho no bom sentido, que é aquilo que eu sei fazer assim, gente. Então eu vou... me sinto seguro, né, Karina? Eu vou encaixar nas minhas gavetinhas ali, que senão eu vou ficar doida. De uma hora para outra eu não vou conseguir, né? Então acho que tem uma dica que é importante, que é uma outra coisa que também o ano retrasado, acho, a Bia fez uma live com a Zilma, o que foi muito interessante pela fundação, pelo movimento, pela base, né? E eu até uso trechos desse bate-papo, foi um bate-papo longo e tal.
E a Bia faz uma pergunta para a Zema, ela fala assim, então a gente não tem mais projeto, sequência, atividade permanente? E a Zema fala, não, a gente tem, claro que tem, e eu acho que essa é a grande saída, né? Por quê? Porque é pegar o que a gente já tinha, a gente tinha projeto, a gente tinha sequência, unidade didática, né? Ou atividades permanentes, aí depende da corrente, que se a escola é mais construtivista, é mais da Espanha, é mais da Argentina, aí, enfim, depende, né? Então, se você pegar a Reggio Emília, por exemplo, a BNCC é muito inspirada neles, tem grandes projetos, né? A questão é que as crianças ficam um tempão explorando a sombra, né? Elas não exploram a sombra um dia e no dia seguinte elas vão desenhar a sombra, né? Isso é uma ideia que a gente constituiu aqui. Então, são várias oportunidades e os documentos que versam sobre a BNCC falam disso, da repetição, da importância do fazer de novo, né? Quer dizer, a gente vamos dizer que a gente vai fazer lá na creche, por exemplo, na Baronesa, tem um projeto de encontro com o parque que é super legal. A gente se encontra com o parque todos os dias, pelo menos uma vez por dia, muitas vezes, quando é período integral, mais de 2 vezes ou mais por dia, né? Vamos fazer desse encontro um projeto de investigação, de exploração e etc e tal. Então, eu acho que a grande saída é a gente planejar mesmo. Se a gente for olhar para os planos de atividade da nova escola, eles estão organizados em sequências ou unidades, né? Um bloquinho de 5 que compõe um todo de uma temática, mas que se relacionam e que vão dando... A gente também ficou muito aflita, que a gente falava, mas vai fazer uma vez, aí nos desdobramentos a gente põe, tem que repetir essa atividade, faça de novo essa atividade, né? Tanto que eu até tive uma discussão com a nova escola que eles tiraram para um projeto de um estado os desdobramentos. Eu falei, não pode tirar os desdobramentos, porque é aí que a gente garante que aquilo não se encerra ali, né? Exato. A experiência seja aprofundada, né? Exatamente. Então, essa ideia, e aí, assim, e tudo com muita calma, porque a gente, aí, uma outra coisa para a gente não incorrer sobre o mesmo erro, é que a gente não vai fazer 20 projetos no ano, 20 sequências no ano. É isso que a base está falando, a gente vai fazer ao longo do tempo, a gente vai criar muitas condições de exploração, e as crianças vão dizer para a gente. Então, o que a gente vai ter são momentos, por exemplo, de pequenos grupos, grandes grupos. Então, se a gente for pegar... Primeiro, acho que esquece essa ideia que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada dia para um campo de experiência. Como é que a gente resolve isso? Aí, como é que eu vou esquecer que é a hora do desenho, a hora da história, né? Isso a gente passou também, né, lá na creche. Então, eu tenho lá um momento que é livre escolha. As crianças chegam, eu tenho um momento que é de 1 hora, 1h30, de livre escolha. Elas estão escolhendo o que elas querem fazer, o professor precisa desse tempo para receber cada um, todo mundo se aconchegar, para brincar. Nesse momento da livre escolha, o professor pode ler uma história, ele pode sentar juntos para desenhar, ele pode travar pequenas conversas. Então, tem coisas intencionalmente acontecendo enquanto as crianças escolhem com o que elas querem fazer. Aí depois disso, sei lá, vai ter um momento de tomar um suco, que pode acontecer durante a livre escolha, a gente não precisa parar o que está fazendo para tomar um suco, né? Para tudo, interrompe. Aí depois eu vou ter um momento de grande grupo, que nós vamos ver então que dia é hoje, quem será que veio, quem não veio, por que será que não veio, esse que não veio, faz tempo que não vem, vamos combinar de ligar para ele para saber se está tudo bem, será que ele está doente, né? Amanhã é aniversário do fulano, é um momento de grande grupo, reúne todo mundo, provavelmente esse é um momento mais curto, né? Não vai durar 1h30, né? Aí depois eu posso ter um outro momento de pequenos grupos. Então, eu vou fazer uma proposta que não precisa, pode estar todo mundo fazendo as mesmas coisas em pequenos grupos, mas também não precisa. Vamos dizer que a gente está organizando uma exposição dos nossos trabalhos. Um grupo pode estar escolhendo as obras, o outro grupo pode pensar no convite. Estou falando aí de crianças de 4, 5 anos. O outro grupo pode pensar em quais espaços da escola a gente vai usar, ou todo mundo pode estar
criando legendas para as obras, por exemplo, momento de pequenos grupos. Aí eu tenho um momento de área externa, aí eu vou para a área externa, aí eu tenho um momento de lanche. Não vamos esquecer que, gente, lanche, banheiro, isso é tão importante quanto pintar, desenhar, ouvir história, fazer conta, entendeu? É igual, é importante igual. Também tem campo de experiência envolvido nos momentos de higiene, de refeição, né? É interessante você trazer isso, Ká, porque a gente ouve isso também dos professores nas formações, assim, então e agora? Onde que está o cuidar e educar, né? Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso falar. Tá, o tempo inteiro, né? Eu sempre falo, quem cuida, educa, quem educa, cuida. Educar é uma forma de cuidar, né? Então, assim, aprender a usar o banheiro, por exemplo, a tirar a fralda, ou participar da sua troca de fralda, no caso dos bebês, né? De ir lá junto, pegar a mochila, de segurar a pomada. Se a gente pegar os vídeos de Amy Pickler, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Eu me arrepiei de novo. É uma coisa incrível, eles conversam com aquele bebê, olha agora, aquele bebê tiquitito, não estou nem falando de bebê de 1 ano, não. Estou falando de bebê tiquitito, de 5 meses. Então, agora eu vou pegar o algodão, a água está gelada, eu vou passar no seu bumbum. Ai, que frio. Como que está esse toque? E aí, a troca de fralda não dura 10 minutos. Eu não troco 15 fraldas em 20 minutos. Porque ela vai acontecendo, ela é uma outra atividade que está acontecendo enquanto os bebês estão explorando outros brinquedos. E ela é muito importante. É um momento muito individual, né? Poxa, aprender a fazer cocô na privada, gente, as crianças têm medo. Tem criança que fica com trauma de tanto que escola e família faz um processo equivocado disso, né? Por que precisa ser assim? Né? Outro dia eu ouvi um negócio de desfraude humanizado, achei sensacional. Uma professora também que adorou os planos sobre desfraude, viu, Vlad? Adorou os planos sobre desfraude. Ela falou, eu adorei porque eu criei esse negócio de desfraude humanizado, né? Então, poxa, se a gente não aprender a fazer xixi e cocô, não dá para aprender que 2 mais 2 é 4. É simples assim. Você vai fazer o quê? Cocô no jornal e vai aprender que 2 mais 2 é 4? Tenha dó. Né? Assim, a escola precisa sair desse lugar. É muito importante aprender a estar no mundo, gente. Cuidar de si, ajudar o outro, respeitar o outro. Aliás, vou falar uma coisa aqui. Nós estamos no jeito que a gente está porque faltou isso na escola. Sabe, faltou muito essa questão de encarar que as questões éticas, relacionais, são conteúdos importantes e que não é uma aula sobre ética, é no dia a dia, é nos conflitos, é no quando o outro não respeita o outro, você fala, opa, peraí, a gente não... conviver, Exatamente, no conviver, no estar junto, sabe? Então, e aí a gente vai... o cuidar e educar é o tempo inteiro. Então, por exemplo... Pickler fala uma coisa importante, que é, você já pensou? Vou perguntar para vocês aqui. Você está com o nariz aqui fungando, aí vem um outro adulto, pega um papel e limpa o seu nariz. Você fala, opa, que isso? Tá doido? Mas a gente admite que a gente faça isso com as crianças, sem falar absolutamente nada para ela. Eu simplesmente vou lá, pego um papel, enfio no nariz dela e jogo no lixo. Eu não falei com ela, eu não perguntei se ela precisava. Se ela é um bebê que ainda não tem condição de responder, o mínimo que eu tenho que fazer é falar, olha, estou vendo que o seu nariz está escorrendo, peguei aqui um papelzinho, vou te ajudar a limpar. Tudo isso tem a ver com a organização do tempo, porque se eu tenho esses tempos gaiola, aí não dá tempo de limpar o nariz. Só que limpar o nariz é mais importante do que 2 mais 2 é 4, neste momento. Então, sabe, é isso, a gente olha para a alimentação. Eu e o Nil demos um curso o ano passado sobre isso, né? Sobre a rotina de cuidados e tal. A gente olha para a alimentação como uma coisa que não tem a ver com a gente, que não é pedagógico. Tem professor que fala, não, trocar fralda, sou eu, fiz faculdade de pedagogia? Fiz faculdade de pedagogia para trocar fralda. Pô, desculpa, querido, assim, então, sei lá, vai para o ensino médio, não sei aonde você vai. Mas aqui... é muito importante, né? Trocar e o quanto isso precisa ser intencionalmente planejado, né? Para essas aprendizagens que as crianças estão ali
construindo desse movimento do cuidado, né? Exatamente. Eu queria pegar só esse gancho da intencionalidade, esse gancho do cuidar e educar, e trazer os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Porque, assim, de que modo, né, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que a gente ouve muito falar dos direitos, a gente ouve falar dos campos, e os objetivos parece uma nuvem nebulosa, porque, né, parece que tem um mistério nos objetivos, e o pessoal fica com medo de eleger objetivos. Ká, como que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles apoiam e garantem que a gente imprima intencionalidade pedagógica, né, nas propostas, em tudo aquilo que a criança vai vivenciar, da chegada à despedida dela naquele dia, naquele contexto? Ótima pergunta, né? Porque os objetivos ficam esquecidos. Sim. E é muito interessante, importante a gente lembrar que a BNCC tem objetivo, mas não tem conteúdo. Isso é uma outra reflexão importante, né? Não tem conteúdo porque o foco não está no conteúdo. Embora, quando a gente olhe para os objetivos, a gente identifique noções, valores, habilidades, conhecimentos que estão ali dentro, né? É muito importante. Então, assim, os objetivos, eles são essenciais, porque são eles que dão, na verdade, a tônica daquilo que a gente vai fazer, até mais do que o campo em si, porque o campo de experiência ele é muito amplo, né? Aí o objetivo vai e fala, olha, é aqui, é ali, é acolá, né? Então, e o objetivo, é tão legal que os objetivos da BNCC sejam amplos, é muito legal, porque quer dizer que a gente tem que fazer, primeiro, escolhas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, traços, sons, cores e formas, é um ótimo campo para a gente usar de exemplo para essa discussão. Ele tem 3 objetivos por corte etário. O pessoal das artes ficou doido, né? Ele tem 3 objetivos para bebê, 3 para crianças bem pequenas e 3 para crianças pequenas. Desses 3 objetivos, tem um ligado a sonoridades e música, né? Mais relacionado. E outros 2 mais relacionados às linguagens plásticas, né? Das artes e tal. Então, se você pegar, por exemplo, um objetivo das artes, está lá escrito: desenvolver habilidades para rasgar, pintar, desenhar, amassar, tá tudo ali. Óbvio que você não vai fazer uma atividade tudo de uma vez, né? Exato. Então você vai usar esse objetivo um dia numa atividade que tem a ver com desenhar um personagem preferido da história. No outro dia, quando você for fazer massinha com as crianças, é o mesmo objetivo. Porque eu estou desenvolvendo habilidades. Pode ser desenhando, pode ser modelando, pode ser recortando, né? Pode ser pintando com o rolinho, com o pincel, com a mão, com o pé, com a barriga, com seja lá o que for. E junto com isso, eu vou ter, obviamente, por exemplo, para mim é uma coisa na educação infantil que é muito clara, que corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas andam sempre junto. Não tem como a criança desenvolver a habilidade de pintar sem ela pensar sobre o próprio corpo, né? Então, por isso é sentado, é deitado, é em pé, é agachado, é com a mão, né? É com o lápis que é mais fino, é com o rolinho que é de fazer assim, né? Tem muito a ver com corpo, gestos e movimento, né? Como que eu uso o meu corpo. Enfim, então, os objetivos, olhem para os objetivos, estudem os objetivos. Acho que essa é a dica, né? A gente fica fazendo umas leituras mais macro. Eu já fiz muita atividade de formação onde a gente brinca, por exemplo, de olhar para um objetivo e falar de qual campo ele é. Essa é uma brincadeira super legal, porque às vezes você fala, ai, não sei, eu não sei, ele parece que é de espaços-tempos, mas talvez ele seja de corpo, gestos e movimento. E essa é uma brincadeira muito legal da gente fazer, sabe? Para a gente ver que também não tem essa determinação tão grande assim. E aí olhar para esse objetivo, olhar e falar assim, qual habilidade está aqui? Qual noção está envolvida aqui? Né? O que as crianças estão aprendendo quando eu olho para esse objetivo? E aonde ele está acontecendo no meu dia a dia? Porque os objetivos da BNCC são ótimos porque eles estão acontecendo. Eu não preciso necessariamente ter uma coisa que é texto lacunado para acontecer aquele objetivo.
ele vai acontecer com o texto lacunado, com a história, com a escrita do convite, com o cartaz que a gente fez, e assim por diante. Estudem os objetivos. Legal. Cá, quero aproveitar aqui a deixa, né? O pessoal está muito perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, pessoal, a live fica gravada, tá bom? Fica lá na nossa página do Facebook. A gente também tem canal no YouTube, se vocês quiserem, podem acessar também depois, né? Ela só não vai subir hoje para o YouTube, tá bom? Mas durante essa semana ela sobe também. Nós também temos grupos, tá? Do WhatsApp, tem grupo no Telegram, que a gente também compartilha com vocês, né? Notícias de próximas lives e também coisas que estão acontecendo aí, porque a ideia mesmo é a gente se fortalecer como rede de educação infantil, né? Eu tô falando essas informações juntas, porque quando o pessoal fica perguntando se está gravado, tá mais do que registrado aí, que o que a gente está fazendo, a gente está mesmo trazendo conhecimentos, trocando saberes, né? E essa troca está acontecendo aí em vários lugares. Tem duas perguntas que apareceram aqui no chat. Eu sei que a gente já está aí chegando no finalzinho, quase estourando aí o nosso tempo, mas eu não queria deixar de falar essas duas perguntas aqui, né? A primeira, Ká, o pessoal está perguntando muito da questão do professor especialista. Por exemplo, o professor de educação física, como que ele entra nesse contexto, né? Eu acho que é até bacana aí para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa figura da escola, que para as crianças é uma figura importante às vezes, né? Nossa, tem aquele professor que ele é especialista nesse assunto, né? E aí o outro assunto também que está aparecendo bastante aqui, que não quer calar, e que com certeza a gente ia acabar chegando nessa pergunta, né? Até foi uma contribuição que a Kelly deixou aí para a gente. E agora, né, que a gente está vivendo aí esse momento mais distante, né, onde entra, né, onde os campos de experiência, eles entram aí na vida tanto do professor, da criança, e agora especificamente das famílias também, né? Muito bom. Eu queria só dar um oi aqui, a Lizzie entrou também, que foi do nosso time, né? Eu vi ela aqui falando, tem muita gente falando, né? A Andréia Marrubio, que é do interior de São Paulo, que é uma muito sabida de educação, e a Ivete Neri, que é lá de São Raimundo Nonato, gente, no sertão do Piauí, que é um município que eu tenho um carinho gigante, porque eu fiz um trabalho durante 2 anos lá, era uma loucura, gente, longe para Dedéu, e aí eu queria dar oi, queria poder ter tempo de ver todo mundo, que acho que deve ter muita gente conhecida, então nessas 3 pessoas sintam-se super abraçadas e tal, virtualmente, de máscara sempre, né, porque neste momento é assim. Bom, então vamos lá, vou começar pelo professor especialista. Essa é sempre uma discussão na educação infantil. Ter ou não ter o professor especialista, né, por quê? Porque muitas vezes não faz sentido e muitas vezes faz sentido, né? Então, vou dar alguns exemplos. Nós não somos entendidos de música, necessariamente. Tem, claro, professor que toca violão, que toca um instrumento, que estudou música, porque muitas vezes era um hobby, ou porque ele quis fazer uma faculdade de música, algum curso, etc. e tal. Mas, via de regra, quem faz pedagogia não entende música. Eu, por exemplo, canto muito mal. Canto pessimamente, minha filha fala, mãe, não canta, por favor, a gente, né, às vezes eu canto, ela fica brava, mas enfim. Então, eu sempre cantei mal, mas meus alunos sempre gostaram, minhas crianças sempre adoraram que eu cantasse. Então, a gente não entende disso. Ter um professor especialista na escola ajuda muito, né, ajuda bastante. Mas, o que acontece quando a gente tem um professor especialista? Ao invés da gente fazer junto e estar junto, é a hora que o professor se retira da turma, vai fazer um lanchinho, vai fazer reunião, e aí ele vai ficar, e aí esse especialista, em geral, ele dá uma aparição 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Quem vai aproveitar isso e fazer as repetições que a gente falou, e trazer isso para a rotina, e considerar isso aprendizagem, é o professor de sala. Então, não dá para nesse momento, o professor não está junto. Eu acho que pode ser legal, mas nessa perspectiva de mão dada, de parceria, e não numa perspectiva de que ele entra no descansinho do professor ou na hora da reunião do professor,
né? Acho que o exemplo da música é muito bom, o exemplo das artes plásticas, das artes visuais também é muito bom. Quando a gente tem alguém que tem ideias incríveis, a gente fala, nossa, como é que eu nunca pensei que eu podia fazer esse tipo de proposta, né? Então, assim, eu particularmente considero que é importante a escola ter, mas muito mais como um caráter de alguém que assessora o professor de sala, que é formado em pedagogia, que faz algumas coisas junto, do que como um professor que vai assumir o trabalho com aquela turma, né? E muitas vezes, gente, esse especialista, ele pode estar no próprio grupo. Ele pode ser um professor que tem como hobby, né, estudar música, que estudou piano na infância, que entende de ritmo, e aí ele pode se dedicar a ser um professor que vai se retirar da gestão de sala, mas que vai fazer em várias salas, por exemplo, esse trabalho. Então, eu acho que, assim, tudo... Eu acho muito difícil essa coisa do pode, do não pode, do certo, do errado, né? Acho que é importante a gente pensar sobre o sentido das coisas e o que ajuda mais as crianças a aprenderem. Então, se a repetição é importante, fazer parte da rotina é importante, não faz sentido que isso aconteça esporadicamente ou em 2 momentos fixos da rotina. Pode acontecer com o especialista, mas o professor tem que estar junto para dar continuidade, desenvolver, para retomar. Isso vai aparecer nas conversas das crianças e ele não estava presente. Né? Assim, para mim é incabível que o professor de sala não esteja junto. Então, eu acho que... Desculpa, mas acho que deve ter bastante gente até pensando isso, porque acaba que esbarra numa organização até de política pública, né? Por conta de 1/3 do professor, a jornada da criança e 1/3 do professor. Então, é muito comum nas redes em geral, né? Isso acontecer para que o professor usufrua lá do direito. Então, eu estava aqui pensando, né? De repente, criar alternativas de conexões, fazer um plano compartilhado para que ele possa, pelo menos, estar ali mais próximo da prática do especialista, né? Para dar uma continuidade ali. Porque tem alternativas, né, Tamira? Assim, então, que eu super entendo essa questão da logística, a gente tem uma questão da educação pública que é um problema, né? Assim, a hora atividade é um benefício enorme, mas que cria um problema para a gestão e a gestão se esforça para organizar. Então, eu acho que se a gente tem um professor especialista, e essa é uma hora que o professor de sala sai para planejar, então essa possibilidade, planeja junto com o especialista, ou o especialista, ele faz uma formação com os outros professores em algum momento, nos momentos de parada pedagógica, nos momentos de reunião coletiva, né? Também pode filmar, hoje em dia a gente tem na palma da mão, né, essa possibilidade, filma, deixa disponível para o professor de sala poder assistir, na hora que ele faz planejamento mesmo, ele assiste a aula da semana anterior, ver o que as crianças falaram, como o professor encaminhou. Acho que tem alternativas, dá para a gente pensar. O que não dá é para a gente se achar que isso não tem a ver com a gente, porque daí a ideia de campo de experiência cai toda por terra, né? Não é a hora da aula de artes, ali vão estar acontecendo um monte de aprendizagens de vários tipos que tem a ver com a nossa vida cotidiana, né? Legal, cara. Aí a outra pergunta da Maíra é muito importante, já que a gente está falando em tempo de pandemia, e a gente está falando das crianças em casa, né? Então, assim, para a família, a ideia de campo de experiência, para a gente é difícil, para a família está a quilômetros, né? A família entende muito e com toda a bondade do mundo que a escola tem a ver com o caderno, com o lápis, com a borracha, né? Tanto que quando às vezes a gente chega numa escola de educação infantil e a gente propõe tirar o caderno, quem mais enlouquece junto com os professores são os pais, porque então está aprendendo o quê, né? Então acho que eu não sei se é preciso que as famílias entendam sobre campo de experiência. Eu acho que é preciso que as famílias entendam sobre como a criança aprende e o que ela precisa aprender. Então, essa ideia de que a aprendizagem da infância é uma aprendizagem da vida cotidiana. Tem um texto que circulou aí nas redes sociais, muito bonitinho, que falava assim, e daí, se as crianças não aprenderem matemática esse ano?
E daí, se as crianças não aprenderem o conceito do não sei o que esse ano, né? E se as crianças aprenderem a tocar um instrumento? E se as crianças aprenderem a lavar louça? Né? E isso tem tudo a ver com a nossa conversa sobre educar e cuidar. É exatamente a mesma relação. Então, e se a criança aprender a tomar banho sozinha? E se a criança aprender a fazer bolo, que é uma coisa que ela não sabia fazer, né? Então, eu acho que, assim, campo de experiência é um pedagogês, é da nossa área, tem a ver com o currículo da escola. Então, assim, eu falo também no lugar de mãe, é muito difícil ser mãe nessa pandemia, sem escola, e a gente, de repente, se vê com atividade, aula virtual, e aí agora a gente jogar o campo de experiência no colo da mãe. Eu, por exemplo, largo tudo, saio pelada andando pelo mundo, porque... Né? Eu não, porque eu sei o que é, mas às vezes a escola vem com umas coisas e eu falo, gente, não, vocês estão loucos, e eu sou educadora também. Então, acho que, assim, para a família é muito mais, acho que tem muito mais a ver, por exemplo, a autonomia das crianças. Isso é uma coisa muito importante, que vai ajudar a família, né? Tira aquela coisa, puxa, então quer dizer, meu filho pode fazer sozinho, ele pode escolher os brinquedos que ele vai brincar, ele pode tomar banho sozinho, né? E aí, tá bom, um dia eu vou lá e dou aquela esfregada melhor, porque vai ficar umas areias no cabelo, a gente sabe como que é esse processo, né? A gente pode lavar louça junto, né? Quantas conversas podem acontecer nesse momento, né? Assim, ele pode escolher o livro que eu leio, que antes eu lia toda noite, eu escolhia, será que agora? Eu acho que essa perspectiva de entender quem é a criança, o que ela precisa, é mais importante do que conhecer campo de experiência, né? A família não tem que se haver com campo de experiência, já é do dia a dia da família todos os campos de experiência acontecerem. É a escola que divide isso, que não deveria dividir. Na vida fora da escola, os campos de experiência acontecem a partir do momento que a criança põe o pé na calçada, tá tudo acontecendo ali. Por isso, entender que a aprendizagem importante nessa etapa é a vida cotidiana e acalmar as famílias. Tudo bem, não tem problema, não estou dizendo que a escola não é importante, mas a gente está vivendo uma situação de excepcionalidade. Então, não vamos todo mundo pirar e achar que a família pode fazer o que a gente faz, porque aí, gente, nós estamos pactuando com um monte de gente que menospreza o professor, que não valoriza a escola, que não valoriza a nossa profissão, enquanto pela primeira vez eu estou vendo uma sociedade valorizar a escola e o professor de educação infantil, né? Falar, putz, Jesus, né? Porque a gente fica com 25, eles estão com 2, 3, alguns com 5, né? Mas aí já não são todos da educação infantil. Então, sabe, assim, acho que é importante a gente entender que ótimo, que legal que a gente pode ajudar a família a fazer coisas bacanas com as crianças, mas não do pedagogês. E acho que a Nova Escola tem feito um bom trabalho nisso daí, sabe? Hoje saiu um Nova Escola Box sobre cantigas folclóricas, que eu até ajudei, que foi super legal. A conversa começou assim, usar as cantigas para aprender a ler e escrever. Falei, não, cantiga é uma coisa para a gente brincar, sabe? Para a gente resgatar coisas da infância e tal. Claro que, por ser um texto memorizado e ter rima, as crianças podem brincar, e isso pode ser legal também, mas nunca a gente pode esquecer que a cantiga, né, o folclore, as cantigas folclóricas e tal, foram feitas para a gente brincar e se divertir, né? Esse é o lugar da família, é o lugar de brincar e se divertir. Se as crianças tiverem contato com esse tipo de texto, não precisa ficar lacunando ele, nem chamar atenção para a rima, deixa se divertir, que elas já estão aprendendo sobre o texto também. Estão aprendendo sobre o texto. A gente não acredita, mas acreditem. Estão aprendendo sobre o texto também. As crianças são muito competentes, gente. Estão. Cá, olha, eu não tenho palavras para falar o chat aqui de tanto elogio, de como é bom ouvir sua voz, de como é bom ouvir seus conhecimentos, né? E eu até pensei que hoje eu nem ia compartilhar essa tela que eu vou compartilhar, mas eu preciso compartilhar porque eu preciso te mostrar quantos pontinhos tem no nosso mapa. Opa. E meninas, até onde chegaram esses pontinhos hoje, tá? Eu pensei que eu não ia compartilhar, mas eu tenho que fazer isso porque tá
incrível demais esse mapa, né? E eu quero muito que vocês vejam onde está essa rede. Olha a nossa rede, ela tá... Eu tô mostrando aí para vocês, eu achei que eu ia mostrar só o Brasil, mas olha só, o Brasil cheio de pontinhos. A gente está lá em Portugal, a gente está lá no Japão, né? Uau. Olha como essa rede cresceu demais hoje, tá lindo, tá maravilhoso mesmo, né? E a gente quer agradecer, e acho que agradecer duplamente, né? Sempre no finalzinho aqui a gente fala um pouquinho da gratidão, primeiro por ter você aqui com a gente, que olha, foi de arrepiar, foi uma aula, né? Assim, mas é uma aula de aquecer o coração. Tem uma pessoa aqui falando que está no Japão, gente. Olha que demais. Sim. Desculpa, Maíra, que eu fiquei animada. Imagina! A sua fala atravessou o oceano, né? A gente chegou hoje em Portugal, chegou no Japão, e no Brasil já não cabe mais pontinhos, né? Oba. E aí eu queria saber, meninas, o que vocês querem agradecer? Claro que querem, eu sei que querem. O que vocês querem agradecer? Nil, quer começar puxando aí o carro dos agradecimentos da live de hoje? Gente, foi maravilhoso. Eu sempre, com a Cacá, rasgação de seda, né? A gente já está aí em alguns projetos juntas. A vida sempre nos unindo. Aprendo muito e aprendi muito. E vou rever, sim, essa live para anotar um montão de coisa, porque agora eu quis só curtir. E é isso. Quero agradecer muito, primeiro por ser convidada para estar aqui ouvindo e participando, segundo pela presença da Cacá, que sempre nos enche assim, de sabedoria e de sapiência. Tamira quer fazer humor, também, né? Que ela sempre é bem humorada, traz assim, alta astral pra gente. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Esse dia, essa hora marcada, nunca mais vou voltar. E com certeza eu saio diferente, aprendi muito. Então, muito obrigada, Karina, muito obrigada, Maíra, Nil, Vládia, Kelly, que não pôde estar presente, mas está com a gente lá no planejamento, no roteiro da live. Então, gratidão, que Deus abençoe, que a gente possa ter sabedoria e coragem para implementar aí a base nos nossos planejamentos, no cotidiano das crianças. Karina, um beijo e vem logo para São José. Vádia também quer deixar a sua palavra final aí. Com certeza, antes que eu caia de novo. Deixa eu deixar aqui uma palavra de muita gratidão a Cacá, dizer que, né, ela é inesquecível para mim, especial, dizer que estou muito feliz de ter compartilhado então um pouco dessa alegria quando eu falo de você hoje para tanta gente, né? Todo mundo pôde ver o que eu falava tanto sobre você, né? Então, assim, eu acho que não teve forma melhor de comemorar o Dia Nacional da Educação Infantil, né, gente? Então, assim, tivemos uma noite incrível, né? Muitas pessoas nos assistindo, compartilhando, porque não há nada melhor do que a gente reunir pessoas apaixonadas, né, que respeitam a educação infantil, respeitam as crianças, e quanto mais a gente pensa, mais a gente aprende, mais a gente, né, evolui nesse trabalho junto às nossas crianças e na qualidade da educação infantil que o nosso país vai alcançar cada vez mais. Se depender de profissionais como todos nós, né, isso vai acontecer sim. Então, muita gratidão a todas vocês, minhas colegas maravilhosas, a Kelly que não está aqui, e vamos sim fazer novos encontros, Cacá. Um beijão, amei. Cá, você quer dar uma mensagem final aí para o pessoal? Aqui no chat eu não daria conta de reproduzir os agradecimentos aí para você. Eu queria ler, né, gente? Olha, tem cada comentário legal, tanta gente conhecida, o pessoal de Paulista, que também é um município que eu atuo muito de perto, toda semana com elas, também entraram, agradeceram, tanta gente de tanto lugar. Olha, foi muito gostoso, gente. Eu sempre fico em dúvida se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando. Eu espero que eu esteja ajudando, né? Quero estar aqui de novo, meninas. Me convidem. Sempre compartilhando, a gente aprende quando a gente prepara as perguntas maravilhosas que vocês fizeram. Quero agradecer por vocês, em nome das crianças, vocês criarem essa educação infantil em rede, né? Para unir mesmo essa rede que pensa, que troca
E agradecer todo mundo que dedicou um pedaço da sua noite, né? De terça-feira para estar aqui com a gente, ouvindo. Foi muito legal. Foi muito bom estar com vocês. Eu estava com muita saudade. A gente esteve durante tempo muito juntas, né? E é isso, é só agradecimento, só gratidão a todo mundo, ao convite, a essa competência. Vocês são muito competentes, é maravilhoso estar com vocês. E essa galera aqui, né, participando do mundo inteiro, eu ia falar do Brasil inteiro, do mundo inteiro, se dedicando a pensar nessas nossas crianças, que as nossas crianças merecem e estão precisando mesmo. Bom, gente, a gente só vai acabar hoje porque tem que... não tem jeito. É mesmo. Né? A vida precisa seguir. Mas, ó, eu sempre gosto de terminar falando que a gente volta, tá? E também que a gente está em rede, tá? E essa rede, ela tá, cada vez que a gente volta, ela se fortalece mais, graças a vocês que estão aí. Cada comentário, tudo que vocês trazem aqui, depois sempre é um material para a gente pensar que tipo de experiência que a gente pode trazer de novo para vocês. E a gente volta, e a gente vai trazer de novo. Obrigada, um beijo para todo mundo, e até Tchau, a nossa próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela participação no chat.